Quem é que hoje trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Todos acharam? Quem achou, coloque a palavra do Senhor sobre o seu coração. Hoje é um dia especial. Que dia é hoje? Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Dia de você analisar a sua vida, ver se está tudo certinho. Se não tiver, você se arrepender, pedir perdão, dar chance para Ele fazer uma vida nova para você. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Nós nos levantamos, Pai, nesta manhã. Deixamos, Senhor, nosso cansaço físico, nosso sono de lado. E viemos aqui, Senhor, nas primeiras horas, para dizermos, Senhor, que a nossa aliança contigo é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Então perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que de alguma forma, Senhor, possa entristecer o seu coração. Porque a nossa vontade, ó Deus, é que a gente esteja no centro dela, da sua vontade e não da nossa. Então, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, o teu povo venha, meu Deus, receber, meu Pai, a oportunidade da mudança, sair daqui transformado. Abençoa, Senhor, o momento da palavra, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir e aprender. Então abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente venha compreender a tua palavra, a tua vontade nesta manhã, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. O Senhor quer falar fortemente aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse em Gálatas 6 e fala assim no versículo 7: não se deixem enganar. Se ela já começa falando não se deixem enganar, é porque pode ser que muitas vezes a gente se engane no nosso entendimento. Então ela fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, o que é semear? Plantar. Então o que o homem plantar, o que vai acontecer? Isso também colherá. Isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, ou seja, quem semeia errado, o que vai acontecer? Da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A vida eterna, olha que coisa maravilhosa. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimados. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente a quem? Os da família da fé. Olha que coisa, que palavra maravilhosa. E talvez essa palavra você já tenha lido 1 milhão de vezes, talvez, 1 milhão, assim. Quem lê a Bíblia, né? Quem não lê a Bíblia não conhece, mas quem lê a Bíblia, quem já leu essa palavra já leu várias vezes. Sabe o que você compreende quando você lê essa palavra? Você compreende assim, poxa, eu já entendi que o que o homem planta, ele o quê? Colhe. Mas será que você entendeu quando isso acontece? Qual é o momento em que você planta? Que momento você planta? Você já entendeu que o que você planta, você pode. Não entendeu isso? Mas quando você planta? Em que momento você planta? Ah, pastor, eu sei. Eu planto
olho. Qual momento do nosso dia é o momento em que a gente planta? E Deus quer que você compreenda isso agora, essa mensagem agora. O dia começou lá de manhãzinho. E eu decidi que eu ia acordar. E aí, ao acordar, eu decidi levantar 10 horas da manhã hoje. Estava cansada. São sementes. Mas você decidiu acordar cedo e fazer o que você tem que fazer. São o quê? São o quê? Sementes. Essa decisão. Compreende a palavra do Senhor. Se eu vou abrir os meus olhos e aí fazer uma oração, consagrando o meu dia, são o quê? São sementes. Está conseguindo entender? Se eu vou murmurar com a minha família, com meu filho, que já tirou a paz de manhã, eu já acordo brigando com todo mundo, é o quê? Sementes. Consegue compreender isso, igreja? O que eu comi de manhã quando eu acordei? Se é saudável? O que eu comi de manhã? São sementes. Para a minha saúde ou para a falta da minha saúde. Mas são sementes. Olha lá. Se eu decidir treinar, né, Larissa? Larissa acorda às 5 horas para ir para a academia. Muita fé. Se eu decidir treinar, o que é quando você treina? Uma semente. O Senhor multiplica. Multiplica a semente mais semente. Só você pode multiplicar a semente. Porque todo dia você o quê? Faz de novo. Tem gente que lança uma semente e fala, acabou. Aquela semente pode não germinar, mas se você lançar todo dia a semente, o que vai acontecer? Vai crescer. E aí, você leu a palavra. E quando você leu a palavra de Deus, quando você leu, foi sementes para a sua alma. Várias sementes para a sua alma. Muitas sementes. Olha quantas sementes? Muitas sementes. Vou aqui minha. É muita semente, hein, gente? Olha só. É muita semente. E aí, se ao ler a palavra eu fui prestando atenção, porque ler é o primeiro passo para você saber, né? Mas se você foi prestando atenção e aprendendo e pensando assim, puxa, é isso que a palavra fala, o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para eu mudar? O que eu preciso mudar na minha vida para eu alinhar a vontade de Deus com a minha vida? Minha vida vai precisar estar alinhada. Tudo isso são mais o quê? Sementes e sementes. A forma como você reage ao que você aprende, ao que Deus está te ensinando, são sementes. E aí você vai trabalhar, e aí você vai dirigir. Caramba, pastora, nessa hora eu estou semeando também, tá? Nessa hora. A hora que você vai dirigir, a forma como você dirige é o quê? Sementes. É com responsabilidade? É com prudência? É com paz? É com paciência? Ou é xingando? Ou é brigando? Tudo é o quê? Sementes. Você consegue compreender? A forma como você trabalha, você chega no seu trabalho. E aí, você trabalha. A forma como você trabalha são sementes. A forma como você trabalha, se você é excelente em tudo, o que está acontecendo? Está semeando. Você é excelente, você faz tudo que chega às suas mãos. Você faz com alegria, com força, com determinação, como se fosse ao Senhor. As sementes, sendo distribuída ali, olha só.
Mas você também pode lançar outro tipo de semente. Você pode escolher ser mole, perder tempo fazendo hora no banheiro, passar o dia reclamando das coisas, cuidando das suas coisas pessoais no seu celular o dia inteiro, cuidando das suas coisas pessoais, sendo que você está recebendo um salário para fazer um trabalho que Deus queria que você fizesse. E você está fora daquilo. Isso também é semente. Começa a compreender. Começa a compreender. Se você faz as coisas certinha, lindo, mas e se você não faz? Se você só reclama, se você causa divisão na empresa, no seu trabalho, se você é o tipo de pessoa que deixa o ambiente pesado, porque tem gente que quando ela entra no ambiente, o ambiente ilumina. A gente não está nesse propósito da gente ser luz, quem está orando? Você precisa ser a pessoa que ilumina o ambiente. Se o ambiente está pesado, você traz paz com o Espírito Santo que habita em você. Você traz paz. Você consegue entender a pessoa que você precisa ser? Mas tem gente que é diferente. O ambiente dela fica pesado, porque tudo ela puxa para baixo, tudo ela reclama, tudo é semente ruim. E aí, tem até um problema aí. Porque você faz isso no seu trabalho, essas sementes ruins, elas não destroem só a sua vida, que é impedida de ser próspera. Você trabalha com outras pessoas. E você acaba, as pessoas acabam olhando para a sua vida. Aí vai ter dois tipos de pessoas lá que trabalham com você. Vai ter a pessoa que olha para a sua atitude e vai replicar. Ah, se ele não trabalha, por que eu vou trabalhar? A multiplicação da semente acontecendo. A multiplicação da semente ruim. Ah, eu não vou trabalhar sozinho, ele está encostado, não vou fazer. Fulano vai no banheiro, não sai, fica perdendo tempo, eu vou estar me matando. Vai ter esse tipo de pessoa. E vai ter o tipo de pessoa de Deus, que vai olhar e vai falar assim: que? Nossa, que nojo dessa atitude. Para quem é de Deus, a atitude de semear o mal chega a enojar, porque a pessoa vai olhar e falar assim: como que pode? Essa pessoa, ela fala de Deus, ela vai na igreja, aí chega no serviço dela, aqui, é uma pessoa mole, que só reclama, que puxa para baixo, que não dá para... Olha só, vai ter dois tipos de pessoa. Vai ter a pessoa que vai se enojar com a sua atitude e vai ter a pessoa que vai copiar. Sempre vai ter. Se você for um cara bom que faz, o mole vai se enojar com a sua atitude, porque o mole quer que todo mundo seja mole. E aqueles de fé que se dedicam, vai olhar para a sua atitude e vai falar: olha, que caráter. Essa pessoa não só lê a Bíblia, ela vive a Bíblia. A Bíblia foi feita para a gente ler ou para a gente viver? Viver. Ler é fato. Ler é uma necessidade, mas a razão pelo qual eu leio é viver. Eu trabalho com um cliente lá, e se eu faço o máximo para atender ali meu cliente, são sementes. E se eu fizer o mínimo? São sementes também. Ah, quer. Ai, não tenho paciência. Se eu fizer o mínimo, eu também estou lançando o quê? Sementes para a minha vida, para o cliente que é atendido. Teve um cliente que comentou: nossa, eu quero fechar aqui por causa do atendimento de vocês e tal. Olha como é importante. Ele achou mais barato no outro lugar, mas ele preferiu fechar lá, porque o atendimento era bom. Então, tipo, tudo você está plantando, tudo você está semeando. Se você é a pessoa que não suporta, né,
um feedback que a gente fala, né, na empresa, mas para as crianças entenderem, você não suporta quando alguém te dá um toque para você melhorar. Tipo, ó, se você fazer isso daqui desse jeito, vai ficar melhor. Ó, não faz mais isso, porque isso daí é feio. Faz assim, assim, ó, vou te dar um toque. Tem gente que se irrita com a pessoa que dá conselho. A pessoa que dá conselho, tem gente que fica irritada, né? Com quem dá conselho. Se irritar quando alguém está querendo te dar um toque para o seu bem, são sementes. Mas se você sabe ouvir, se você é humilde, se você recebe até uma repreensão como uma chance de você melhorar, de você fazer diferente, sabe? De você consertar, de você ser melhor, é a chance maravilhosa da sua vida. Se você recebe com este coração, são sementes que vão frutificar de forma maravilhosa. Se você é uma pessoa amável com as pessoas ao seu redor, se você é uma pessoa educada, se você trata as pessoas bem, com carinho, com empatia, que é se colocar, né, no lugar da pessoa. Se você faz isso, são sementes. Mas você também pode ser a pessoa ao contrário. Se você pede paciência para Deus para cuidar melhor de quem você ama, você é semente. Se você murmura, eu não suporto essa família, são também sementes. Não aguento essa família, não aguento, ai, não suporto. Tudo isso é semente. Se você é uma pessoa fria, uma pessoa irritada, uma pessoa que tem nervoso com a vida, são sementes lançadas com sua ignorância, com seu grito. Você lança essa semente na sua vida, se tornando essa pessoa e acaba atingindo as pessoas que estão ao seu redor. Se você parar para ver, muita coisa que foi problema para você, seus traumas no passado, foram sementes que alguém lançou no seu coração, e você vai replicar isso. Eu vivo falando isso. O pessoal, as escolhas acontecem o tempo todo, as escolhas são sementes. Semente. E eu pergunto, o que é que você tem semeado? Quais são as sementes que você tem lançado? E sabe quando você lança sementes? Todo o tempo. O tempo todo. Você leu aquela passagem sobre colher o que planta? E você sempre olha para aquela passagem com pontos determinados. Se eu ofertar, Deus vai me honrar. Você sempre olha aquilo com um ponto, mas você tem que compreender que o tempo inteiro você está semeando. As suas escolhas são sementes. Os esforços e os sacrifícios que você faz para não desistir da decisão certa que você toma na sua vida, os esforços, porque tudo tem esforço, sacrifício, abrir mão. E os esforços que você faz são sementes. Tudo isso é semente. Consegue entender? Como eu ajo, toda hora eu estou derramando uma semente na minha terra, na terra dos meus filhos, na terra das pessoas que estão ao meu redor. Toda oportunidade que você tem de encontrar uma pessoa, você lança uma semente. Que semente você tem lançado no coração da sua família, dos seus filhos? Que semente você tem lançado em todas as pessoas que cruzaram o seu caminho? Quais são as suas atitudes? A gente está o tempo inteiro. Gente, é os detalhes, a forma como você coloca o seu filho para dormir. Para quem tem filho pequeno, por exemplo, né? Poxa, aquilo ali, sabe, muda tudo. A forma como você faz
Se é impaciente, se é gritando, se é brigando. Ou se você pede para Deus paciência, para fazer com amor. Tudo isso, ó, sementes e mais sementes. Tudo isso são sementes. Sabe, nos detalhes, se você gritar, perder a paciência. Aqui na igreja, você vai, você trabalha. Se você vem para a igreja e trabalha, se esforça, uma terça-feira você trabalhou o dia inteiro, está cansado. E aí você vem para a igreja e faz a obra com todo amor e carinho, mesmo com esse cansaço, você vence aquilo. Você está derramando semente. São sementes na sua vida, para o seu bem e na vida das crianças que você está. Na vida das crianças que você está derramando. Agora, se você perde paciência, e não é difícil para as nossas crianças. Mas se você pega a história e fala, desisto! Eu desisto! Você está lançando as mesmas sementes que elas recebem dentro da casa dela. Já teve um adulto lá que talvez tenha desistido. Já tem adulto que desistiu deles mesmos e aí eles replicam isso. A gente pode fazer igual? Não pode. A gente vai ter que lançar semente. Você olha o seu irmão, às vezes está meio tristinho. Você pode fingir que você não viu nada e não se envolver. Isso é semente. E você pode parar e perguntar, se importar. Porque Deus manda a gente fazer o bem com a nossa família da fé, principalmente, que é quem está aqui do nosso lado, quem está perto da gente. Às vezes a gente faz tão bem para as pessoas que estão distantes, para as pessoas que a gente não conhece, você é educado, trata bem as pessoas de longe, e as pessoas que estão perto, as pessoas da sua casa, as pessoas que estão do seu lado aqui ouvindo a palavra, às vezes você não trata bem. Tudo isso, gente, é semente. Tudo isso é semente. Se você olha e vê o seu irmão e fala assim, irmão, o que está acontecendo? Estou vendo que você está desanimado, vamos orar. Precisa conversar com a pastora, quer uma orientação? Vamos orar junto. Estou aqui, ó, você não está sozinho. Tudo isso daí você está fazendo, sabe o quê? Semente. Semente. Aquela pessoa recebe aquela palavra com olha o cuidado. Olha o cuidado que aquela pessoa tem. Semente. Tudo é semente. Tudo que você faz o tempo inteiro é semente. Tudo. Hoje a gente vai participar da ceia do Senhor. E o jeito como você vai participar da ceia do Senhor, adivinha? Vamos ver se adivinha. É para ficar marcado, é para ficar na sua cabeça. É o quê? Semente. Que semente você vai lançar? Ah, é mais uma ceia. Ah, é só um suquinho. Ah, é dia de Santa Ceia, mas chega em casa, não muda nada, não transforma nada, no coração não muda nada, na oração não muda nada. Você vai dobrar os seus joelhos e vai pensar, o que eu vou cozinhar mais tarde? O que será que tem em casa? Peraí, deixa eu ver, tem mistura? Não tem que comprar. Você conhece? Você ri? O diabo quer te desfocar. O foco é o foco, o foco é o otário, o foco é a fé, o foco é a ceia. Mas o diabo quer que suas sementes não frutifiquem no altar, quer que frutifique na confusão, na correria da sua vida. E acredite, quanto mais você lança sementes para a correria, mais a correria frutifica. A hora que você para e fala, eu vou parar e eu vou fazer isso. Você cria uma prioridade, você vence a correria, eu vou fazer isso, mesmo no meio da correria, porque todo mundo correria. Eu vou fazer isso no final, você tira da frente. Mas quando você fica jogando sementes para correria, está crescendo, virando uma floresta.
Você não tem mais paz, você está o tempo inteiro com a cabeça como? Pensando uma coisa, pensando na outra, uma correria. Então você vai ter que entender uma coisa. Você vai participar da Santa Ceia, você vai pensar, Senhor, isso é um privilégio. Você joga essa semente para o seu coração. Senhor, eu sou tão grata pelo Senhor ter me salvado, porque não era para a gente estar aqui, gente. Você joga uma semente no coração de Deus de gratidão. Olha só. Senhor, eu vou permitir que o Senhor mude a minha vida, não do jeito como eu quero, não conforme a minha opinião, mas do jeito como o Senhor quer. Você lançou uma semente para a tua vida de transformação, meu amigo. Tudo vai ser diferente. Você precisa entender que existem 3 coisas na vida que acontecem o tempo todo. 3 coisas. A terceira coisa eu já falei. A terceira coisa, das 3 coisas, presta atenção, das 3 coisas que acontecem o tempo inteiro, 24 horas por dia, das 3 coisas, a terceira eu já te falei. Você sabe qual que é a terceira? O tempo inteiro você está o quê? Semeando. Você semeia o tempo todo. Isso é a terceira coisa. Repete. Eu semeio o tempo todo. Eu semeio o tempo todo. Essa é a terceira. Mas e a primeira e a segunda? E agora? A primeira e a segunda coisa que você tem que saber que acontece o tempo todo? A primeira e a segunda é a seguinte. O diabo semeia o tempo todo. Jesus semeia o tempo todo. E a terceira é você semeia o tempo todo. Então tem 3 coisas acontecendo o tempo todo. O diabo semeando. O Senhor Jesus semeando. E nós semeamos. São essas 3 coisas que acontecem o tempo inteiro. E você precisa compreender uma coisa. Quando eu falo que o diabo semeia o tempo todo, que Jesus semeia o tempo todo, eles fazem isso segundo o propósito deles. Porque nós precisamos semear segundo o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Meu propósito é viver para Cristo. Então eu vou semear segundo o meu propósito. Meu propósito é fazer a obra. Então eu vou semear segundo o meu propósito. Meu propósito é ser diferente desse mundo, é não ser comum. Você semeia segundo o seu propósito. Da mesma forma que o diabo semeia conforme o propósito dele, Jesus semeia conforme o propósito dele. Vamos compreender. Quando a gente vai na palavra de Deus, em João 10:10, a palavra de Deus fala que o diabo, que é o ladrão, ele vem apenas para uma coisa. Ele vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele vem para nos entregar vida. E essa vida é uma vida abundante. Consegue entender que o propósito deles são diferentes? Consegue entender? Mas diferente de você, que semeia para a sua vida, tanto Jesus quanto o diabo não está semeando só para ele, Deus não para ele, eles estão semeando para a sua vida. E aí que vem o negócio. O que o diabo semeia? O que o diabo quer semear na sua vida? Dúvida, contenda, confusão, pecado, ódio. O que o diabo semeia? Parem aí. Preguiça, tristeza. Quando a gente sente uma tristeza repentina que bota a gente para baixo do nada, será que foi Jesus que semeou? Quando a gente sente uma tristeza, uma vontade de desistir, será que isso daí foi Jesus que semeou? Quem semeou? O diabo. Então o diabo, ele quer jogar as sementes do mal dele em você, em
E toda vez que você fica lembrando do passado, você fica ali naquele problema, naquilo que te feriu, naquilo que te machucou. São sementes do diabo. Então, vem aqui, obreira, fica aqui. Pensa que aqui temos a Larissa. Fica aqui, ó. Aí é assim, ó. Tá aí a Larissa. E aí o diabo, ele vem semear. Como que ele semeia? Pensamentos. Ele pode tocar nela e falar, vou te matar, Larissa. Porque se ele pudesse, ele já o quê? Já feito. Ela tem uma marca. Ela tem uma marca. É a marca da promessa de Deus na vida dela. Não é assim. O diabo tem liberação sobre ela? Não. Já teve. Mas não tem mais. Então, não tem mais. Hoje, a Larissa é filha do Senhor. Por que ela é filha do Senhor? Porque Jesus era o único filho. A palavra fala que Jesus era o único filho. É o único. Único filho. Ele é o único. Filho de Deus. Aí Deus pega o seu único filho, planta nessa terra. E aí, a palavra de Deus vem e fala que, mas a todos quantos o receberam quem? O Filho de Deus, o único Filho de Deus. Mas a todos quantos receberam o Filho de Deus e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tudo é semente. Deus plantou a semente dele, que era o Senhor Jesus, aqui na terra, o seu único filho, e hoje olha quantos filhos ele colhe. Quem é que é filho de Deus? Glória a Deus. Então, focando aqui na Larissa, que é filha de Deus, o diabo não pode entrar e destruir. Ele não pode, mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode lançar sementes. Aí é uma escolha da Larissa. Será que ela vai deixar a semente do diabo entrar no coração dela? Será que ela vai pegar aquela semente para ela? Ou aquela semente bate e cai? Oxi! Bate e cai! Oxi! O diabo fala assim: você não é importante. Olha aí. O diabo vem e lança uma duvidinha, só uma duvidinha. Opa! Mas pega. Mas, se o diabo lança um pensamento, isso é muito difícil. Se a Larissa espiritualmente não tivesse a fé do oxe que ela teve aqui, do físico, se na versão espiritual da Larissa ela der ouvidos para o diabo falar, e o diabo fala assim, você não vai conseguir, e ela fala, realmente eu não vou, o que ela está fazendo? Recebeu. Porque ela pensou assim, o diabo falou, você não é capaz. Ela o quê? Eu acho que eu não sou capaz. O pensamento vem. Porque o pensamento é a semente. Então, o diabo vai ver cada pensamento na sua mente. É tudo que ele pode fazer. Porque quando você é filho do Senhor, ele não pode tocar em você. Mas ele pode lançar sementes na sua mente. Que se você não falar, opa, eu não aceito esse pensamento, você já repreende o mal antes daquilo frutificar. Se você não fizer aquilo, aquela semente, o que acontece com a semente? Frutifica. E você passa de verdade a acreditar. E de verdade você não consegue. Porque quando o diabo jogou a semente, mas eu não consigo. Você não repreendeu. Você tomou para si e falou, realmente é muito difícil. Realmente é ruim, eu não vou conseguir. Realmente não dá. Quando você deixou aquilo entrar, de verdade aquilo frutifica, e ela vai conseguir?
A mente já está ali frutificada de que ela não é capaz. Como que o corpo dela realiza ao contrário? Ela vai frutificar aquela semente. Porque eu não planto semente de maçã e colho melancia. Se eu plantei semente de maçã, o que vai colher? Maçã. Então, se é a semente que ela deixou entrar no coração dela, não foi a semente de Jesus, que falou, Jesus joga, você tudo pode. Se você deixou a semente do diabo entrar, e não a de Jesus, o que vai te frutificar vai ser coisas boas? Não. Por isso que o pensamento negativo, e Deus tem falado muito sobre pensamentos. Você vê que nos últimos cultos, Deus falando sobre cuidar do seu pensamento. O diabo quer que você volte atrás nas suas escolhas, nas suas decisões. O diabo quer que você fique em dúvida. O diabo quer que você desanima. E é isso que acontece. Se você não decidir de, na sua vida, vai ser só o dono da vida, que Jesus veio para dar vida. Esse é o propósito dele. Então, na minha vida, só o dono da vida, que tem o propósito de me fazer bem, de me salvar, que me ama, que é meu Pai, somente esse é o que eu aceito. Eu não vou aceitar aquilo que não vem do Senhor. Amém? É sobre isso. Então, o que você tem que fazer se você está com sementes em você que não deveriam estar? O que você tem que fazer? Lança fora. Lança fora, mulher. Pelo amor de Deus, joga isso. Abre mão. E hoje é dia para abrir mão do que é ruim. Deus te chama para você abrir mão do que é ruim e não pegar mais não. Não é só hoje na Santa Ceia eu peço perdão, depois lá fora eu pego de volta as sementes do diabo até a próxima Santa Ceia. Não. É uma decisão que você precisa Obrigada, Laia. Você precisa tomar. Então, poxa vida, a gente precisa compreender. O diabo vai jogar ali, ó. Eu não consigo. E Jesus vai lançar a semente do você já veio. Por isso tem hora que você fica assim, poxa, tem hora que eu estou tão na fé, tem hora que eu estou tão desanimado. Porque na hora que você está na fé, você está permitindo que o Senhor Jesus lance as sementes dele sobre você. Na hora que você está desanimado, você está distante do Senhor. Você está dando espaço, você está deixando o diabo jogar. Então eu vou repreender. Não vai me destruir. O diabo joga, eu não consigo. Jesus lança, já venceu. O diabo joga a semente do... é muito difícil. Não dá para abrir mão disso, desse pecado. É muito difícil. E aí Jesus vai lá e joga a semente do você vai conseguir. Não é difícil, é fácil. Olha só. É difícil ver na fé. E Jesus fala, não é difícil, é fácil. Pode ser difícil para todo mundo. Mas para você vai ser fácil. Porque eu vou estar com quem? Com você. Sozinho você não vai conseguir. E é difícil para todo mundo que está sozinho mesmo. Não dá. Mas para você vai ser fácil. E aí Jesus faz o quê? Faz aquilo que ele faz de melhor. Ele lança as sementes dele. E foi isso que ele fez. Porque quando ele desceu na terra, quanto tempo ele ficou aqui na terra? O tempo todo. Ele estava fazendo o quê? Lançando as sementes. Mas gente, era o tempo todo mesmo. Sabe qual era o momento dele plantar? Todo o tempo. Durante a Santa Ceia, a gente leu, esses dias a oração que ele fez por nós. Quem lembra? Olha só como a gente é um privilégio, gente. O Senhor Jesus orou por nós. A gente não tinha nem nascido. Ele já orou pelos que viriam. Ele ora pelos discípulos e pelos discípulos que viriam. Quando ele fez aquilo? Naquela reunião da ceia. O que ele estava na reunião da ceia fazendo? Ele pega lá a água e vai lavar o pé dos discípulos. Ele estava mostrando para a gente o que é? Humildade. Ele sai dali e ele começa a falar várias coisas para
quê? De esperança. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Meu Espírito vai descer sobre vocês. O Espírito Santo vai vir. Vocês não vão ficar órfãos, não. Ele estava ali o tempo inteiro lançando esperança. Na noite que ele foi traído, a preocupação dele poderia ser outra, porque ele sabia que era aquele dia. Diferente de nós que não sabemos o que vai acontecer, ele sabia. Ele podia estar tão angustiado ao ponto de não querer lançar sementes e falar: não, hoje não dá. Hoje eu penso só em mim agora, tenho que cuidar do meu psicológico. Não, ele estava o tempo inteiro lançando sementes sobre quem ele ama. E aí ele está na cruz, e na cruz tem dor, na cruz tem sangue, na cruz tem ingratidão. E aí sim, ele poderia falar: não é hora de eu plantar nada, mas ele estava lá, virando para o outro ladrão perdido e falando o quê? O que ele fala? Ainda hoje. Imagina o esforço que ele fez naquele momento de dor para conseguir plantar. Ele planta até o último minuto que ele estava aqui. Ele morre, ele vence a morte, ele ressuscita. Aí ele vem, e sabe o que ele faz? Fica aqui na terra fazendo o quê? Plantando para os discípulos, e planta lá, planta, ensina, para finalmente ele subir para os céus. E hoje ele parou de plantar, gente? Não. Ele planta o tempo inteiro. Ele não para de trabalhar com você. Ele está o tempo inteiro te jogando fé, te jogando coragem, te jogando força. Você não deixa frutificar porque você não quer segurar. Você segura o que o diabo joga, você não segura o que Jesus joga. Você tem que abrir mão do que o diabo joga e segurar com muita força as sementes que Jesus joga. Porque quando eu leio a palavra do Senhor, Jesus está jogando muitas sementes em mim, de esperança, de fé, de que eu vou vencer, de que eu vou conseguir, de que eu sou capaz. E quando eu estou lendo que eu sou capaz, o diabo está automaticamente batendo: você não é capaz, mas vai ter que bater e cair. Eu tenho que brigar, eu tenho que não aceitar. Eu não aceito o diabo, eu não aceito, eu não aceito o que você lança sobre mim. Eu não aceito essas sementes. Você consegue entender? E agora, por que eu falei que saber que você semeia o tempo inteiro era o terceiro item? Por que eu falei isso? Que saber que você semeia o tempo inteiro era o terceiro item. Porque você precisa compreender que Jesus está semeando sobre você. Já está semeando sobre você. E agora, com as escolhas que você decide frutificar em quem? Em Jesus ou no diabo? Com as sementes que você permite que frutifique em você, é que você vai frutificar pela sua vida. Então, agora você entendeu? Que se você dá ouvidos para Jesus que fala: você é capaz, você consegue, trabalha com fé, você vai lançar aqui sementes de uma pessoa mole, de uma pessoa que só causa confusão? Não, porque você deixou que a semente de Jesus frutificasse no seu coração. Agora você vai frutificar com o seu testemunho. A sua vida vai ser atitudes boas, tudo que é bom. Consegue entender? Quem consegue entender? Gente, hoje é dia de Santa Ceia. E a palavra de Deus em Coríntios 11, ela fala uma coisa muito interessante nessa parte, em que o Senhor, Ele dá a instrução para a celebração da ceia de Deus. E Ele fala muitas coisas, né? Ele fala que a gente deve esperar um ao outro para comer. Ele fala que a gente, né, deve estar reunido. Quando você for se reunir como igreja, não pode ter divisão. Ele ensina muitas coisas aqui. Só que tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é a parte que
examine a si mesmo, para então comer do pão e beber do... Esse examinar é importante. Quero que hoje você vai examinar o que você está plantando. O que você planta dentro da tua casa? O que você planta para a sua família? O que você planta para o seu trabalho? O que você planta para a sua saúde, para os seus filhos? O que você planta aqui na obra? O que você planta? Você vai ter que analisar o que você tem plantado. Não, pastor, são coisas boas, amém. Então você vai permanecer na plantação que precisa estar. Plantação de coisas boas, de fazer o bem. Agora, não, pastora, eu falei uma coisa, errei na outra, tem pecado que eu não estou conseguindo abrir mão, alguma coisa está acontecendo aqui, ou são meus pensamentos. Às vezes não é um pecado físico, às vezes não é roubar, matar, prostituir. Às vezes não é um pecado físico, às vezes é um pecado sentimental, às vezes é um pecado emocional, às vezes são os pensamentos. Na minha cabeça, pastora, fica toda hora pensando em coisa ruim, toda hora tem coisa ruim. Pastor, eu tenho um sentimento ruim por aquela pessoa, pela outra pessoa. Libera perdão. Libera perdão. Abre mão, sabe, de tudo aquilo que pode te atrapalhar. O que te impede de plantar coisa boa? Mas é fácil falar, eu tenho um trauma no passado. Gente, o que te impede? É fácil falar, eu tenho um trauma de infância, pastor. E eu não consigo plantar na vida do meu filho algo bom, porque plantaram algo ruim na minha. Você pode, você está remido. Você realmente não consegue entregar o amor que você não tem. Isso é um fato. Mas você tem amor. Olha o que Jesus fez por você. Se o que Jesus fez por nós não for amor, e um amor incondicional, que ninguém teria capacidade de nos entregar, nem pai, nem mãe, nem família, ninguém poderia nos entregar o amor de Jesus por nós. Se isso não for amor, realmente eu concordo que você não pode dar aquilo que você não recebeu. E isso valia para você antes de você receber de Jesus. Agora não vale mais, porque agora você recebeu. Você pode perdoar porque você foi perdoado. Você pode passar por cima, porque Deus te chama para mudar a sua geração. Deus te chama para mudar o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Pastora, mas é ruim, é difícil, mas, gente, você compreende que o tempo inteiro você está plantando a sua vida que vai pro buraco se você não decidir mudar, se você não permitir que Deus transforme, é a sua vida que não vai desenvolver. Você precisa deixar a sua vida desenvolver. Para deixar a sua vida desenvolver, você vai ter que tomar a frente e falar, eu vou mudar. E aí você começa a vigiar. Porque tem gente que está tão acostumada a lançar semente mal, que tudo que acontece é automático a semente mal. Ela acostumou. Então, assim, alguém chega a falar alguma coisa, ela já vai ter aquela língua de criticar, sabe? Porque fulano não sei o que, não sei o que. A pessoa não está acostumada. Você vai ter que mudar. Você perceber. Você vai chamar o teu filho de burro. Você perceber. Antes de falar não. Você já estava acostumado com certos tratamentos, já estava acostumado a ser de um jeito, você vai desacostumar. Você vai desacostumar. Os discípulos de Jesus estavam acostumados com a vida que eles tinham. Eles eram pescadores de peixe. Jesus chegou e falou o quê? Vocês vão ser pescadores de homem. É a mesma coisa? Completamente diferente, né? Eles um termo para falar que eles iam fazer completamente diferente. Eles iam ter que perder
faziam para fazer as coisas novas que Deus gostaria que eles fizessem. Tudo é possível com a força de Deus. Tudo é possível, mas você vai ter que decidir, você vai ter que escolher. Amém, pessoal? Deus nos deu um livre-arbítrio. Se fosse tudo conforme a vontade de Deus, não ia ter problema. A gente ia estar no paraíso até hoje. Lindo lá, ia ser incrível, ia ser o céu aqui. Mas por causa do livre-arbítrio, o que acontece? Muitas vezes a gente escolhe errado, por causa do livre-arbítrio. Você que manda na sua vida no quesito de as minhas decisões, que eu plantar eu colho. Isso é o livre-arbítrio. É literalmente o que eu plantar eu colho. Planta amor, você colhe amor. Planta fé, vai colher fé. Planta raiva, vai colher raiva. Tudo é de acordo com tudo. E você vai ter que decidir o que você quer. Amém, gente? Amém.